lá, meus amores, vamos para a correção da nossa atividade, tá? Ortografia, né? Vamos pegar o livro de vocês, lembrando que é sobre os 4 porquês da língua portuguesa. Então, peguem o livro de vocês, lá na página 164 e vamos para a nossa correção, tá bom? Questão número 1, leia as definições nos quadros abaixo e ligue aos seus correspondentes. Aqui nós temos uma breve explicação e a gente vai associar, a gente vai ligar ao que se refere, tá? Aí nós temos lá no início, por que junto acentuado, por que separado sem acento, por que separado com acento e por que junto sem acento. Então vamos aqui ao primeiro, equivale à expressão por qual motivo? Vocês vão ligar essa explicação lá para o porquê separado sem acentuação, tá? Eu posso substituir porque ele tem o mesmo significado, tá? A mesma expressão, equivale, a palavrinha equivale quer dizer que é igual, tá? Então, é igual à expressão por qual motivo. É usado em respostas. Qual desses 4 é usado em respostas? Vocês vão ligar lá no de baixo. Porque sem acento e junto, tá? Ele é usado em respostas. Próximo, é usado no final em frases interrogativas. Lembrando que esse aqui e esse aqui, perdão, é esse mesmo, esse aqui e esse aqui, ele pode ser usado em frases interrogativas. A diferença é que o porquê sem acento é no início e o porquê com acento no final. Então, liguem ele aí. Como substantivo, é usado no sentido de causa, razão ou motivo. Lembrando que no vídeo da explicação eu falei para vocês, eu dei algumas dicas de como vocês podem identificar um ou outro, né? Sempre vai ter alguma palavrinha, chave, alguma dica, tá bom? Então, como substantivo, o substantivo ele sempre vem junto, ele sempre vem próximo do artigo, tá bom? Então, o que vai ter a presença do ou porquê, e esse porquê ele pode ser a causa, a razão, o motivo, a causa, a razão, o porquê, ele é junto e acentuado. Então, é esse primeiro aqui. Então, vocês vão fazer a ligação lá com o primeiro, tá bom? Questão de número 2. Complete com por que separado sem acento, por que separado com acento, por que junto sem acento, por que junto com acento. Então, a gente vai ver as frases, vai analisar quais preenche corretamente aqui a nossa lacuna, tá bom? Ela está correndo. Por quê? Lembrando que é uma pergunta. Quando é pergunta, pode ser esse ou pode ser esse. Lembrando que esse é início de frase, esse é final de frase ou quando ele está isolado, ele está sozinho. Então, qual que vocês vão colocar? O porquê separado, acentuado, tá bom? Letra B. Por que você não vem conosco? Nesse caso, é uma pergunta, né? Frase interrogativa. E o meu porquê, ele está onde? Ele está no início da minha frase. Então, ele vai ser um porquê separado, sem acento. Bom? Letra C. Eles perderam porque não treinaram muito, tá? Então, esse aqui vai ser um porquê sem acentuação, com acentuação, junto ou separado. Então, vamos ver aqui. Ele vai ser um porquê que dá a causa de razão, tá? Eles perderam em razão de não terem treinado muito, tá? Pelo motivo de não terem treinado muito. Por isso que ele é junto e sem acentuação. Letra D. Eles sabem o porquê de tanta confusão. Lembrando aqui, ó, nós temos o artigo o antes da palavrinha porquê. Então, esse porquê que vocês vão colocar aqui,
ele tem a função de substantivo, tá bom? Que dá a ideia de motivo e razão também. Só que o que vai diferenciar desse? Porque antes dele, eu vou ter a presença do artigo o, tá? O porquê. Por isso que ele recebe a acentuação, tá bom? Novamente, uma pergunta, né? Ponto de interrogação, no início da minha frase. Então, vai repetir o porquê aí, tá bom? Porquê e porquê. Beleza? Próxima questão, complete as frases adequadamente. Essa questão, ela é pessoal, tá? O que vocês precisariam se atentar? Que a primeira está no início da frase e está separada. Então, está me dizendo que por que separado no início de frase é uma pergunta. Então, vocês vão completar com uma pergunta. Lembrando de colocar que no final da minha frase, ponto de interrogação. Ok? E esse meu porquê, ele está no início da frase e ele está junto. Então, ele é uma resposta de uma pergunta. Então, pode ser uma pergunta aqui e na letra B pode ser a resposta dessa pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz e aí vocês fazem o de vocês, tá bom? Desde que esteja dentro dessa lógica aí. Letra A. Por que a Mariana está chorando? Aí alguém vai responder. Porque os brinquedos dela estão quebrados. Então, eu fiz uma pergunta na letra A, meu ponto de interrogação está aqui, e na letra B eu respondo essa minha pergunta, tá bom? Por quê? Junto, ponto final. Beleza? Questão de número 4. Numere de acordo com a legenda. Nós temos aqui, já até apareceu um, né? Por que separado, sem acento? Por que separado com acento? Por que junto sem acento? Por que junto com acento? E aqui nós temos as explicações. Número 1, equivale por qual motivo, né? E para perguntas. Número 1. Número 2, nós vamos colocar em qual? Usa-se no final de frases interrogativas, tá ok? É essa questão? É essa opção? Sim. Usa-se como substantivo. Qual é que eu uso como substantivo? O porquê sem acento ou o porquê com acento? Quando vocês lembrarem, quando se referirem à palavra substantivo, lembra do artigozinho o. Quando eu falo o porquê, eu uso com acento, ou perdão, sem acento ou com acento. Exatamente. Número 4 aqui, tá? Eu uso com acento. Apareceu 3 primeiro, porque ele é a resposta, né? Usa-se para responder. E o 4, que no caso é esse aqui, usa como substantivo. Então, a opção fica, a resposta quer dizer, fica 2, 4, 3, 1. Beleza? Questão 5. De acordo com o que você estudou sobre o uso dos porquês, justifique seu emprego nas seguintes frases. Nós temos aqui já e a gente vai dizer o uso desse porquê. Tá bom? Então, vamos aqui, letra A. A professora não veio porque... Aí, vocês vão colocar aí esse porquê. Ele é uma pergunta, porque tem um ponto de interrogação e ele está no final. Tá bom? Então, usa-se no final de frases interrogativas. A gente vai justificar a utilização do porquê. Se é separado, se é com acento, se é sem acento. Tá bom? Letra B. Por que você não foi à igreja? Porque separado e sem acento. Usa-se no início de frases interrogativas, tá bom? Os alunos não sabem por que não houve aula. Não sabem o motivo, não sabem a razão. Então, equivale a por qual motivo, né? Então, os alunos não sabem por qual motivo não houve aula. Letra D. Nem a própria mãe sabia o porquê de tanta irritação do filho. Ou seja, o motivo, o porquê, entra como substantivo. Então, vamos lá, explicação. Usa-se como substantivo, beleza? E por fim, letra E. Júlia não veio porque está doente. Então, ele indica uma causa, uma razão, um motivo. A Júlia não veio por estar doente, tá bom? Então é isso, meus amores. A gente concluiu a correção. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.